A Vega teve, ao longo da sua carreira, alguns pontos de referência muito importantes, que foram os primeiros professores dela na arte do desenho e da pintura. O primeiro professor dela foi Joaquim da Rocha Ferreira, depois Marques Campão. Depois ela entrou para a abstração, o ateliê abstração, com o Samson Flexor, mas ficou pouco tempo, porque ela tinha uma necessidade de expandir-se, de explorar a sua expressão mais íntima, através de uma pintura que não fosse tão geométrica como era a pintura do Flexor. Agora, um momento importante da carreira dela, também muito importante, foi o trabalho que ela teve com Takaoka. Takaoka era um pintor de origem japonesa, claro. Foi mestre de Manabu Mabe, de vários artistas japoneses, e ensinou a Vega a partir de como pegar no carvão. Ele ensinava a Vega a desenhar ovos em várias posições, sapatos velhos em várias posições. Ele ensinava a partir do início do trabalho do artista e foi fundamental no encaminhamento da Vega rumo às suas grandes paisagens imaginárias. O Takaoka frequentava a nossa casa, era uma pessoa muito engraçada. Foi um período muito criativo o que ela teve com as aulas do Yoshio Takaoka. Eu ficava, às vezes, abismado em ver ela desenhando um par de sapatos velhos e desenhando 2, 3, 4, 5 vezes, que ele reclamava, não está bom, faz de novo. Takaoka foi um marco na carreira de Vega. Eu acho que a Vega, como pessoa, como personagem, um aspecto, uma maneira com que ela se dirigia, a gente que era extremamente marcante, era o olhar que a Vega tinha sobre as pessoas e sobre as coisas e a maneira como ela olhava para a pintura. Eu não esqueço nunca os encontros que nós tivemos, a intensidade deste olhar e como ela era capaz de passar de um estado que nos parecia um estado sonolento, um estado em que ela estava imersa em si mesmo, introspectiva, voltada para a sua própria sensibilidade, para a sua percepção, como ela era capaz de passar desse estado de imersão em si mesmo para uma atenção fantástica, focada diante de alguma coisa que ela examinava. Uma vez estávamos, ela e eu, diante de um desenho de uma outra artista e que me parecia interessante na medida em que a artista tinha feito um desenho de um casal que era ao mesmo tempo circular. E a Vega, com aquele olhar cirúrgico, me disse, mas você não sente a hesitação que ela teve nesse traço? Então aquele olhar era capaz de perceber não só o desenho, como o gesto e a maneira, como o braço se locomoveu, como o braço contornou e criou um espaço determinado e que esse espaço na outra artista era um espaço de hesitação. O Brasil é um país de grandes artistas plásticos, mas às vezes não faz justiça aos nomes que pontuaram ao longo de sua história nesse importante trabalho do universo cultural. Um desses nomes é, indiscutivelmente, o de Vega Neri, uma mulher espetacular, uma mulher que lutou a vida inteira para construir a sua própria história, como mulher, como mãe, como cidadã, e que foi uma artista plástica excepcional. A sua qualidade técnica é fantástica e o seu trabalho, do ponto de vista temático, consegue equilibrar razão e emoção. O trabalho de Vega Neri, ele é fundamentado numa das coisas mais importantes para a arte, que é a luz. Ela sabe usar a luz para revelar
toda a sua criação, toda a sua inquietude, toda a sua preocupação com a vida. O trabalho de Vega Neri é fundamentado na vida, é fundamentado no dia a dia das pessoas. E ela vai buscar, como uma fotógrafa sensível, flagrantes dessas almas, flagrantes dessas pessoas, flagrantes dessas paisagens onde transitam as pessoas com suas alegrias, suas tristezas. A construção do trabalho de Vega passa por um entendimento muito grande do espaço, por uma habilidade muito grande na palheta, no uso das cores, nos volumes, nos traços. A obra de Vega Neri é uma obra referencial para as artes plásticas do Brasil. Essa é a Vega Neri dos anos 60. E hoje nós vemos comparando com outros que é bastante original. Não havia outros artistas brasileiros fazendo coisa muito parecida. E nessa é que eu digo que há uma estruturação, né? Você vê que ele tem até formas que, embora não sejam definidas exatamente como formas geométricas, né, são formas de geometria, quer dizer, quadrados, triângulos, em suma, polígonos variados, que estruturam, de certa maneira, uma pintura que é informal, que é lírica, mas que não é, sabe, delirante, que não é taxista no sentido de um Jackson Pollock, né? Não sai pingando tinta, não respinga, não borrifa, não barroca, né? É uma pintura que nasce de um gesto, mas um gesto muito mais definido. Eu achava o convívio com a Vega que eu tive, o convívio com o Geraldo, extremamente rico, inclusive porque o casal se movimentava, se apresentava em dois vetores inteiramente diferentes. O Geraldo, ele tinha uma formação intelectual muito sólida e essa formação era aliada a um estado sanguíneo de reação diante das coisas, em que ele manifestava raiva, ódio, emoção com uma rapidez muito grande, e da mesma maneira como ele manifestava esse estado mercurial, ele retornava à escala do zero, enquanto que a Vega, que funcionava através de uma agudíssima percepção visual, parecia que mantinha uma estabilidade, mas essa estabilidade era dotada de uma intensidade notável. E essa intensidade é o que eu sempre percebi também na maneira como ela trabalhava a pintura, na maneira como ela estabelecia a pincelada. Se nós olharmos a maneira como ela pintava, nós verificamos que essa pintura é, na verdade, a radiografia de um gestual. E esse gestual era a expressão daquela emoção tão profunda, tão entranhada, em que ela era capaz de tornar como o único centro, o único foco do mundo. Esta emoção dela, esta maneira como ela tinha de transformar a emoção num gesto, numa espécie de dança, em que o pincel registrava uma ondulação, um movimento que ela percebia o mundo, era também uma maneira dela fixar uma linguagem, e esta linguagem era apartada do mundo na medida em que era inteiramente pessoal e ao mesmo tempo era ligada ao mundo, porque era uma linguagem que saía do social, saía de uma conquista da arte, que era a conquista da possibilidade de uma arte não ter um caráter representativo e objetivo, e ter um caráter não objetivo. Bem, a Vega deu o nome a toda a obra dela de paisagens imaginárias. Quem viu a Vega pintar sabe que ela entrava em devaneio. E, na verdade, ela entrava num transe tão hipnótico que ela bailava, dançava e pincelava, e voltava, dançava e pincelava, de maneira que ao longo do... havia tinta escorrendo para todo lado, porque ela passava e com uma espátula. Então não é nem pincel, era espátula. Então ela espatulava e saía, dançava, espatulava, tal. Dizem, quando eu vi, não foi assim, mas dizem que às vezes ela ficava nua
para fazer esse tipo de... Ela ficava nua, não sei. No dia que eu vi, ela não estava nua. Então eu não posso garantir essa coisa. Agora, é uma artista importante porque nessa ocasião em que ela viveu, ela estava numa luta, porque havia uma luta contra os abstratos. Essa é a realidade. Nos anos 60, aqui no Brasil, havia uma luta, os figurativos versus os abstratos. E ela, evidentemente, talvez por isso, tenha colocado o nome de paisagens imaginárias. Porque aí a pessoa olha e diz, bom, mas é uma paisagem. É como se fosse uma figuração. Mas, na verdade, não tinha absolutamente nada, é só uso de cor. E dá a impressão que ela usava, por exemplo, as cores. Isso aqui, amarelo, pode ser os metais da música. O vermelho pode ser uma outra ordem musical. É importantíssimo que nós vamos perceber que ela vai cada vez mais entrando em devaneio. E, portanto, aí as espatuladas são muito mais rápidas, muito mais correntes. Este quadrinho tem uma importância histórica e pessoal, no meu caso. Foi a primeira paisagem que ela fez, que a Vega fez, quando saiu para pintar no campo, como se dizia naquele tempo. Sair para pintar no campo significava ir até o bairro do Canindé, que na época inundava o rio Tietê, o rio transbordava, formava lagoas, formava correntezas, inclusive. E ela foi pintar a sua primeira paisagem no Canindé. Vocês observem que ela ainda não tinha nem assinatura. Ela assina Vega N. Gomes Pinto. A assinatura que ela improvisou na hora, diante da primeira visão externa que ela tinha de um trabalho artístico. Antes disso, é claro, ela fazia a Escola de Belas Artes, trabalhava com a parte geométrica, mas essa primeira paisagem no campo tem um significado muito especial. Já aqui nesse quadro, nós podemos ver que há um caos, digamos, artístico, um caos de cores maior do que no quadro anterior. Exatamente por quê? Porque isso lembra que ela usava um outro tipo de música, uma música mais forte, talvez, ou a cavalaria rusticana, algo assim, que ela ia espatulando e dançando, espatulando e dançando. Eu me lembro porque eu escrevi um poema para Nova York e ela fez questão de fazer alguma coisa quando eu ia sair no estado de São Paulo. E eles gostaram de um poema meu e eu, quando fui, o Geraldo Ferraz também era muito ligado ao Estadão, de maneira que ela quis fazer a ilustração. Você vê um poema, você lê o poema e a abstração está justamente nesta parte que é a ilustração do poema. E me chamou a atenção porque realmente Nova York serve muito bem a essa coisa abstrata. O que é importante é que ela, sendo uma autora, vamos dizer assim, da abstração, que se quer dizer lírica, mas que na verdade aqui tem muito de tragédia também, não é só lirismo, e que ela conseguiu realizar uma obra que é especificamente dela. Não tem ninguém parecido. Ela não foi taxista, não entrou em nenhum do tipo de abstração que era comum ter naquela época. Ela criou
a abstração dela. Então, isso é muito importante. A Vega estava dentro de um movimento que no Brasil nós conhecemos como movimento abstrato, movimento informal, e é também como é conhecido em outros lugares, inclusive como uma pintura não objetiva. Evidentemente, esse termo é um grande equívoco, porque o que nós chamamos de arte não objetiva ou arte abstrata não é senão um cerne da matéria. E tanto a tecnologia, a ciência, como o estudo através do macro e do micro, com o telescópio, com o microscópio, revelam que esta é a natureza essencial da matéria. Aquilo que parece abstrato não é senão um cerne da matéria, e neste caso da Vega, você sente que a pintura é impregnada da matéria, e não a matéria como textura, mas a matéria como sensação, como manifestação, como alguma coisa que nos revela o que existe no mundo da matéria. E essa matéria em Vega tem também esse caráter premonitório que hoje a ciência inclusive já verifica, que é a matéria com um caráter espiritualizado. A diferença entre o matérico e o espiritual, entre aquilo que nós aceitamos como objeto ou como senso de realidade e aquilo que para nós era um tipo de fantasia, de percepção ou então uma linguagem religiosa, no mundo do século XXI já desaparece, porque essas coisas estão irmanadas numa única matéria, que é a matéria da realidade. Na Vega, nós vemos que isso é muito evidente. É isto que seria uma arte não objetiva, é uma arte tão impregnada de realidade que nós poderíamos, se tivéssemos na época a mesma visão que temos hoje, já no século XXI, dizer que a matéria, a abstração, a pintura não objetiva da Vega é extremamente objetiva e tem esse caráter premonitório, porque esse cerne da matéria está encerrando aquilo que hoje nós percebemos como realidade. E no caso da Vega, esta realidade está fundada na altura que um espírito pode ter numa mulher de caráter reflexivo, numa mulher que se adianta no seu tempo, apontando tendência que vai se transformar à medida que o tempo passa, também na concepção que hoje temos de um mundo real. A ideia de que eu tenho que ver para crer, que em algum momento foi um lema a partir de São Tomé, é hoje inteiramente afastada e anacrônica, porque tudo que cremos na nossa época é o que não vemos. Nós não vemos as galáxias, nós não vemos os micros, nós temos, na verdade, imagens especulares disso. Eu penso que a Vega, de alguma maneira e cada vez mais, ela se insere na maneira contemporânea, como a grande arte, tanto na literatura, quanto no teatro, quanto na pintura, se expressa. Lembrar Vega Neri é lembrar uma amiga que tinha extremas gentilezas comigo, me convidava sempre para jantar em sua casa, e o Geraldo Ferraz, seu companheiro, já ia abrindo uma garrafa de vinho e perguntando como estava a poesia. Vega, por seu lado, esperava que ele e eu conversássemos para depois entrar na conversa, e era quase sempre da seguinte maneira: hoje eu pintei um quadro muito forte, ou hoje eu pintei um quadro que me empolgou. Essas expressões mostram bem o espírito da pintora, que fazia um tipo de pintura, na época não tão bem aceito, porque tratamos de uma pintora expressionista. A abstração expressionista embatia-se com o enorme sucesso de Manabu Mabe, que fazia uma abstração lírica com enorme talento, e os demais japoneses também, Fukushima.
A pintura da Vega, no entanto, era diferente. Era uma pintura estranha, com toques surreais, com toques de uma agressão quase ao olhar. Acontece que o expressionista, ele introjeta uma série de emoções e depois como que as exala ao fazer sua arte. E Vega era isso, ela que passou para esse tipo de expressão depois de um grande exercício pictórico que vem das lições figurativas, das lições geométricas, cubistas. Ela praticou exercícios de arte de abstração geométrica, trabalhou com Samson Flexor e abandonou tudo isso ao se encontrar nesta pintura de introjeção e de expectoração que faz dela, a meu ver, a mais forte pintora do abstracionismo expressionista no Brasil. E ela traz nessa sua introjeção e nessa sua expectoração, se podemos dizer assim, das suas emoções, toda uma carga brasileira, uma carga como a gente vê nesta obra, das cores brasileiras, das águas brasileiras, do sol brasileiro, porque isto carrega aquele universo mutante do Pantanal, do Mato Grosso, de onde ela vem. Lembra barcos, às vezes, lembra águas, enchentes. Essa paisagem móvel, líquida, arbórea, que se entrelaça nos seus quadros, e a busca do céu também, ou de regiões confusas, mas cheias de luz e de beleza. A Vega é uma pintora extraordinária, e uma pintora que apreciava e gostava da poesia. Tanto é que este quadro é uma homenagem a Lorca, naturalmente, porque chama-se Verde que te quero verde, um poema de Federico Garcia Lorca. Nós estamos diante dessa pintura da Vega, que é uma pintura cujo título tem a palavra fantástico. É uma pintura exemplar no sentido de que o fenômeno que ocorre na organização dessa visualidade é similar ao fenômeno que ocorre em toda a trajetória da artista, em todo o trabalho dela. E eu me lembro quando eu apresentei o trabalho dela numa das bienais, em que ela tratava da paisagem e chamava a paisagem de paisagens imaginárias, e eu dizia no texto que na obra dela tudo, na verdade, era uma construção do espírito e era então imaginário. Também nesse trabalho ele é fantástico e ele é imaginário, porque ele é capaz de penetrar na ideia de uma realidade que se poderia chamar além da banalidade cotidiana, porque esta realidade é representada através da pintura e é gerada dentro de um laboratório de extrema precisão e de extrema percepção, que é aquele mecanismo que a Vega usava para perceber não o mundo que a cercava, mas o interior deste mundo onde ela habitava e da qual ela era uma parte. Na verdade, para a Vega, à medida que ela organiza esses planos, ela nos dá essa ideia de profundidade, contrapõe um plano ao outro e combina esse cromatismo segundo as regras da tradição da harmonia cromática e dos contrastes cromáticos, na medida em que ela fazia isso, e que isso era gerado dentro de um laboratório interno. Esse laboratório nos revelava uma verdade. Essa verdade era a verdade do mundo, mas era a verdade da Vega. E era um mundo que se afastava da banalidade, na medida em que esta banalidade se transformava com a indústria de produção em massa e o consumo de massa que caracterizou uma parte do século XX e agora o século XXI.
onde também a linguagem, também a expressão, também a palavra, também a visualidade se torna banal na medida em que ela se afasta da possibilidade de significação simbólica e ela se aproxima cada vez mais do simples signo, daquilo que é uma descrição do que as pessoas pensam e elas pensam segundo uma conformação social, ou seja, é a banalidade da banalidade. Este universo, esses planos, esse gestual, que é uma espécie de sismógrafo de um vulcão, de um terremoto interno, é exemplar. Porque este mesmo sistema, esse mesmo procedimento se repete, se reproduz e se gera ao longo do trabalho da artista. A Vega fazia, às vezes, retratos. Ela foi uma excelente retratista, embora não tenha se destacado como tal. Ela trabalhava, inclusive, altos retratos. Aqui nós temos um autorretrato de 1950. É um autorretrato pré-Takaoka, pré-período em que ela trabalhou com Takaoka. É um olhar severo ainda, um olhar duro, mas é um retrato expressivo. Ela fez vários autorretratos. O mais significativo, eu acredito que seja o que ela fez, já quase abstrato, onde aparece um olhar luminoso por trás de uma mulher com várias tonalidades de azul. Mas esse autorretrato tem um significado especial, porque foi o primeiro autorretrato dela, o primeiro autorretrato de Vega. Ainda sem o domínio da técnica, sem o domínio das cores que viriam depois, ela conseguiu dar a expressão do rosto, a expressão da fisionomia do personagem. O personagem, no caso, era ela. Esse retrato não espelha, é claro, a imagem que a Vega tem para mim e para a maioria das pessoas. Ela aqui aparece rígida, dura, enérgica. Ela foi uma pessoa sempre muito disposta, muito aberta, muito alegre e muito cobradora, no sentido de exigir que lhe prestassem o devido respeito quando necessário. Ela nunca deixava de se impor onde estivesse. As cores das casas formam, digamos assim, pixels quase, que compõem já o que viria a ser a Vega abstrata, a Vega das paisagens imaginárias. Ela continuava chamando o abstrato dela de paisagem, isso é, de alguma coisa figurativa, porque na mente dela aquele abstrato, aquela prima, aquela pincelada, ainda eram partes de uma paisagem que estava tudo na cabeça dela. A Vega era uma mulher muito simpática, muito amorosa, adorava a gente, fazia carnaval muito amorosa, de época, tocávamos músicas, dançávamos. Foi sempre uma alegria estar com ela, né? E aí a gente fazia pipoca, amendoim, muito milho. Era uma senhora fantástica. Depois ela me pintou assim, indo e vindo de São Paulo, Guarujá. Ficou uma coisa, eu acho, com bons feitos. O Geraldo, ele pegava quadradinhos de papel, fazia um quadradinho assim, né? E fazia uma passagem só com um quadradinho de papel. E aí dizia, olha, tem um quadro aqui dentro, ó. Olha quanta coisa acontece aqui dentro. Aí ele punha aqui, olha aqui, é outro quadro, paisagens imaginárias. É muito difícil a tarefa de escolher uma obra de Vega Neri entre tantas de excepcional qualidade para fazer um comentário ou até mesmo para dizer esse é o quadro que eu gosto mais. Entretanto, nós temos aqui
O Último Verão de Vega Neri. Na minha concepção, quando o espectador olha a obra de arte e a obra de arte fala com ele, mexe com o seu íntimo, o provoca, o instiga, chama para um diálogo, essa é a obra de arte que eu gosto. E essa é a obra de arte, no meu entender, que representa a síntese do trabalho da artista. Aqui está a perfeita ocupação do espaço. Aqui está o uso da luz para revelar toda a criação, toda a capacidade de discussão da emoção e da razão, do equilíbrio das coisas. As formas, os traços, a pincelada vigorosa, a qualidade técnica da pintura, sem que a emoção perca qualquer tipo de valor. Esta é uma obra, O Último Verão, no meu entender, referencial de todo o conjunto da produção de Vega Neri. Ela viveu 94 anos. Começou a sua vida no Pantanal de Mato Grosso, de onde ela trouxe, talvez, no íntimo, as cores, a explosão, a vitalidade que se expressa nos quadros, nas telas das suas paisagens imaginárias. A explosão de cores que ela sentia naquela época, quando criança ainda, saía nos batelões, quando o Pantanal se inundava, rumo ao Porto da Manga. Ela, várias vezes, criança, foi obrigada a se deslocar da fazenda Firme, onde moravam com a família, para o Porto da Manga, que era o lugar que não inundava no Pantanal. E essas viagens marcavam muito a infância lá. Marcavam porque, quando ela me contou, ela recordava-se, por exemplo, dos batelões, dos buritis. Imaginem a quantidade de água que se juntava no Pantanal a ponto de se atingir uma altura de um buriti. Este quadro traz ecos do geometrismo que a Vega estudou e praticou. Ele não é um quadro de uma composição rigorosamente geométrica, mas ele tem ecos deste geometrismo. O que surpreende na Vega é que, de repente, dentro da construção pictórica levada por bases e planos geométricos, ela rompe o percurso e o impulso com um núcleo como este que se vê aqui no canto direito. Veio para São Paulo com a família, veio para Bauru, veio para Campinas, onde estudou no Colégio Culto à Ciência. De Campinas veio morar em São Paulo e entrou para a Escola de Belas Artes em 1928, já adulta, já formada, mas que tinha um objetivo, essa entrada na Escola de Belas Artes, era a realização como artista, como desenhista, como artista plástico, como pintora e como pessoa. Como pessoa, eu diria que a Vega era uma criatura extremamente orgulhosa. Para mim, pessoalmente, com uma experiência de 45 anos no mercado de arte brasileiro, uma das maiores pintoras que o Brasil já teve. Infelizmente, não reconhecida como merece. A minha esperança é que no futuro ela seja recolocada no seu devido lugar. Bom, o que dizer de Vega? Vega era uma figura impressionante em todos os sentidos. A sua atitude, o seu olhar, que parecia que atravessava o interlocutor de lado a lado, quem sabe também querendo mostrar algumas coisas que iam no fundo da alma dela. Essa alma que acho que ela colocava em seus quadros, sobretudo no período que eu a conheci, nos anos 60, que são os quadros mais extraordinários, penso eu, da sua trajetória. São quadros que esplendem. A Vega não pode ser catalogada
desta ou daquela maneira. Vega é Vega. Assim como já se disse que Volpe pintava Volpes, para mim Vega pintava Vegas. Não se parecem com nada. São ela própria colocada em tela com um vigor extraordinário e com também um profundo conhecimento de cor. Profundo, coisa que apenas os grandes artistas conseguem. Eu sempre pensei, sempre achei, sempre disse que o artista, por melhor que seja, quando não consegue colocar a cor nos seus quadros, não atingiu absolutamente nada. E isto, qualquer que seja a sua tendência ou a sua pintura, enfim, como ela aparece para os que a veem, seja pintura abstrata, não abstrata, figurativa absoluta, primitiva, a cor é fundamental. E saber colocá-la, a Vega certamente fazia com grandíssima competência. Eu me lembro da Vega chegando no clube no barzinho do museu. Era o bar do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que ficava na rua 7 de Abril. No fim do dia, uma ocasião eu lá estava com Sérgio Millier, Arnaldo Pedroso Dort e outros amigos, e a Vega surge de repente. Depois de subir as escadas, estava um pouco ofegante e entrou na sala dizendo: gente, estou feliz. Hoje eu pintei um quadro que me deixou muito emocionada. Fez-se um silêncio grande e espantado na sala do bar. Porque aquela entrada assim, repentina e com essa expressão, hoje eu fiz um quadro lindo que me emocionou, não era apropriado para um ambiente em que críticos e até outros artistas faziam sua happy hour. Mas a Vega era assim, ela se dava com sinceridade, se dava com a sua espontaneidade, com a sua alegria de pintora. Foi sempre uma pintora empenhada permanentemente na busca da sua expressão, da sua linguagem, da sua beleza. Este ano é o ano que a gente está comemorando o centenário de Vega Neri. Na minha opinião, uma das maiores, se não a maior, e aí é gosto pessoal, artista que o Brasil teve no século XX. Eu não conheci a grande artista Vega Neri, mas eu sinto uma saudade enorme dela quando vejo sua obra. Eu sou absolutamente fã, se é que pode ser fã, de um quadro ou de uma obra, né? E não da pessoa, mas eu não conhecia a pessoa. Eu fico indignada e impressionada como ela saiu do mercado por um tempo, como o mercado ainda não sabe olhar para Vega Neri. Vega é Vega e a gente precisa resgatar, trazê-la à luz e mostrar para o grande público a qualidade do trabalho desta grande, na minha opinião, uma das maiores artistas do século XX da arte moderna brasileira. Eu conheci a Vega em Santos, onde eu morava. Nasci e me criei em Santos. A conheci dando aulas de pintura para um grupo lá de Santos, e entre eles o Paulo Prado, que prosseguiu, pintou, teve uma grande galeria em Santos, depois em São Paulo, e que inovou até no mercado de arte com seu consórcio, porque através dele muitos completamente alheios ao mercado puderam dele participar. 2 ou 3 anos depois disso, já em São Paulo, entrei numa galeria muito importante à época, a Galeria Cosme Velho, na Alameda Lorena, e me deparei com um quadro da Vega, que me lembro até hoje, chamava-se Pássaro da Madrugada. Era uma explosão de brancos, azuis, amarelos, uma coisa realmente impressionante. Eu não pude resistir um minuto, comprei imediatamente, fiquei com ele vários anos e depois, nas minhas caminhadas em sentido errado, fui obrigado a vendê-la, esta tela, como vendi várias outras de vários outros pintores em vários momentos, coisa que eu lamento muito. Mas este quadro me faz muito mais falta que muitas outras coisas que eu tive ao mesmo tempo e que eram até considerados como mais importantes, mais significativos, mais representativos, mas o luto pela Vega perdida é muito maior. Anos depois, em contato com Antônio Maluf,
grande conhecedor da arte brasileira, de pintura, escultura, dono de uma galeria importantíssima, a Galeria Seta, que promoveu, apresentou e resgatou vários artistas chaves no Brasil. Eu vi uma outra vega maravilhosa, extraordinária, e comprei. Essa vega chamava-se Campo de Papoulas, exposta em salas especiais de Bienal, uma coisa realmente extraordinária. Dentro da minha carreira pouco feliz nos investimentos, também a vendi. E por uma dessas coisas de destino, no ano passado eu a recomprei. E essas coisas acho que não acontecem muito na vida, não. Mas quando comprei essa vega a primeira vez, do Antônio Maluf, ele também é artista importante, autor do catálogo da primeira Bienal, hoje tem seus quadros valorizados nos leilões. Quando comprei a primeira vez, essa vega estava escondida na galeria do Maluf, guardada a 7 chaves, porque ele não queria vender para ninguém. Paguei um preço considerado absurdo, mas não me arrependi em nenhum momento. Hoje, eu vejo a vega sendo mostrada finalmente em alguns leilões, sendo comentada e bem comentada, felizmente, por pessoas da competência de um Olívio Tavares de Araújo, e tenho a grande esperança que tenha finalmente se iniciado esse movimento de resgate da grande Vega Neri e sua obra. O momento áureo de Vega, né? Anos 60. Esse quadro especificamente é de 68. Repito, é um quadro diferenciado em relação à sua produção coetânea no Brasil, por ter uma estrutura geométrica embutida por trás. Não no sentido de que ela procure fazer geometria. Assim como nos anos 70, 80, ela não vai procurar fazer figura, embora tenha alguma coisa que possa sugerir figura, também aqui ela não está procurando fazer geometria, né? Os quadros nascem de gestos, inclusive com espátula nesse caso, que, portanto, são gestos sem um contorno fixo. Mas há uma estrutura, e isso define a individualidade e a originalidade da Vega neste momento. Orgulhosa, ou se não, melhor dizendo, consciente da sua potencialidade, ela nunca parou de procurar um caminho. Formou-se professora, fez o curso de aperfeiçoamento pedagógico, diplomou-se como diretora de escola, foi inspetora do ensino federal e ainda assim procurava um caminho que estava traçado desde o início, desde o Pantanal de Mato Grosso do Sul, o caminho da arte, e que ela encontrou na Escola de Belas Artes. Era uma pessoa de personalidade marcante, uma vidente, conversando sobre a vida dela, disse: mas a senhora é casada com um homem que é o oposto da senhora. Ele é frio como uma lâmina. Engraçado que se deram muito bem a exuberância da Vega e a frieza aparente do meu pai. Ainda, quer dizer, num certo momento, lá pelos fim dos anos 70, começo dos anos 80, aquela parte mais estruturada, aquela parte mais organizada, começa a se dissolver. Na verdade, uma Vega dessas, uma Vega dos anos 80, não é? Já é uma pintura muito mais fluida, é uma pintura muito mais lírica até, porque a outra é muito mais construída em certo sentido, e é uma pintura, digamos assim, de uma certa sugestão de realidade, né? Ela não voltou a ser uma artista figurativa, mas você inevitavelmente olhar para um quadro como esse, pensa em linha do horizonte, pensa em céu, pensa em mar, pensa até em barco, né? Porque evidentemente essas verticais que ela faz com o pincel vão te sugerir alguma coisa como mastro. Ali você pode pensar nessas verticais como falésias, né? Como cortes em montanhas, em penhascos, em suma. Há uma construção que te remete um pouco à figura, embora não seja uma obra figurativa. Inclusive, esse ato de remeter à figura, eu acho que é parcialmente consciente, mas é também consciente o fato de que é só remeter a, não é fazê-la. E uma prova, talvez, disso é que a Vega, nesse momento, dá os seus trabalhos, mesmo antes, mas nesse momento, sobretudo,
ela dá a seus trabalhos uma denominação, um título para cada quadro, título esse geralmente alusivo à ideia de paisagem marinha, à ideia de horizonte infinito, à ideia de sonho, portanto, a esse tipo de situação. Não se pode dizer que seja uma pintura menos boa, porque o tempo passa, os estilos evoluem e as pessoas também mudam. A Vega jovem é mais incisiva, mais agressiva, e a Vega madura é menos agressiva porque, inclusive, ficou mais madura, né? É inevitável que a passagem do tempo te torne uma pessoa mais cordata com a vida e mais cordata com o mundo, e mais cordata com as pessoas, e mais cordata, portanto, com o fenômeno da pintura. Quer dizer, já não há aqui, digamos, uma briga, né? Aqui as coisas estão todas resolvidas e as pinceladas mostram que as coisas estão todas resolvidas. Não há um conflito com o ato de pintar, não há uma luta com o ato de pintar, como existe, por exemplo, todo o tempo na produção de Iberê Camargo. A obra de Iberê Camargo é uma luta contínua. Ele entrava em transe, ele virava à noite, ele perdia o sono, ele não comia, né? Ele brigava até conseguir considerar pronto o seu quadro. A expressão luta pela criação na arte brasileira, a poucos artistas se aplica com tanta precisão quanto ao Iberê. Na Vega, a luta pela criação não é propriamente o problema. Lá é uma outra luta, é a luta pela... Eu diria que é a luta com a pintura, o que não é a mesma coisa. Ela está procurando algumas soluções de pintura, que neste momento já foram encontradas. Em 1977, eu fui curador executivo da Bienal de São Paulo. Mas nessa época a presidência estava com a Maria Bonomi. A Maria Bonomi, depois de 77, ela desistiu e eu era vice-presidente, assumi a presidência e em 78 eu fiz a Bienal Latino-Americana. Eu estou falando isso tudo por causa da participação da Vega Neri em 12 bienais. Nenhum artista brasileiro participou de 12 bienais. Não são seguidas, evidentemente, mas é de uma importância muito grande o artista participar da Bienal de São Paulo, que era, na época, considerada a segunda. Depois, com a Documenta de Kassel, ela passou a ser a terceira exposição que existe no mundo de importância, em termos de importância. A Vega esteve na Bienal de 77, ela com as suas paisagens imaginárias, e já era, de certa forma, uma tentativa de mostrar o máximo possível da caminhada dessa forma de expor de arte com as suas espatuladas e com o nome de realmente procurando trazer paisagens, mas paisagens que são interiores, paisagens do seu interior. Ela teve sala especial, acredito que tenha depois feito a retrospectiva no MASP, que também foi de muita importância, mas já aí mais para o final da vida, né? Ela faleceu com 95 anos. O que é importante guardar é que nós não temos muita memória, e eu acho que é preciso lembrar sempre dos artistas que fizeram a história da arte brasileira. Falar da pintura de Vega Neri, para mim, é fácil por um lado e muito difícil por outro. É fácil porque é uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração. Eu acho o trabalho dela formidável, é de uma riqueza de detalhes muito grande. Dentro de uma mesma paisagem imaginária da Vega, na verdade nós podemos encontrar N imagens, N paisagens. É muito rica, é muito sutil no seu lirismo tão peculiar. O trabalho da Vega, para mim, ele fala como se fora, eu vou usar uma expressão com alusão à música, mas voltado para a pintura. É uma sintonia
sintonia no sentido de esse cromatismo. No caso da Vega, ela toma de escuros e trabalha com os claros, ela trabalha com os claros, os escuros com os escuros, e ela tem tal domínio pictórico que as coisas funcionam peculiarmente bem. E é difícil, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito e sou admirador do trabalho dela, eu nunca observo esses trabalhos num sentido crítico, eu não sou um analista crítico, eu gosto simplesmente de fruir esses trabalhos. O trabalho da Vega, para mim, é absolutamente singular no panorama artístico brasileiro. Eu diria que, para o meu gosto pessoal, o trabalho da Vega se inscreve no mais alto patamar. É um trabalho que merece sempre e permanentemente toda distinção. A Vega, como todas as pessoas, é claro, teve altos e baixos na sua vida. Momentos de grande euforia, momentos de depressão. Momentos de depressão, a morte de meu pai. Ela passava a noite desenhando, a bico de pena, fazendo um trabalho que depois seria premiado na Bienal como melhor desenhista nacional. Momentos de solidão, momentos de euforia, de alegria extrema. Eu colocaria como um momento máximo dessa euforia, dessa alegria extrema, os momentos em que ela passou no Guarujá, na casa que ela construiu a partir de 1970, na praia de Pernambuco. Adquirimos 2 lotes na praia de Pernambuco, e ela começou a construir uma casa que seria a casa dela e do Geraldo Ferraz, meu padrasto. Ela administrava a construção. Ela chegava a passar dias inteiros e às vezes até dormia na casa dos caseiros para administrar essa obra. É uma obra que tem a assinatura de Gregory Warszawski e Vega Neri, como disse o próprio Warszawski no dia em que visitou a construção. Acontece que ela pegou um projeto do Warszawski e adaptou ao seu estilo. Ficou um trabalho muito bem feito, Warszawski e Vega. Nessa casa, ela recebia, no fim de semana principalmente, durante as férias, dezenas de amigos. A casa era uma verdadeira festa no final de semana. Em primeiro lugar, porque ela era uma atração. As pessoas gostavam de frequentar a casa. Em segundo lugar, porque ela era uma anfitriã notável. Ela encomendava camarões para os almoços de domingo e fazia questão de servir esses almoços para 10, 12, 15 pessoas numa mesa grande. Então a casa era muito alegre, muito movimentada. Em segundo lugar, porque o Geraldo Ferraz era um homem também muito alegre, muito disposto a se dar para os amigos, e participava intensamente dessas reuniões, que reuniram lá poetas portugueses, reuniu artistas da América Latina e amigos de todo tipo. Os almoços da Vega eram famosos, os camarões que ela fazia eram famosos. Isso tudo marcou um período que eu diria de grande exuberância na pintura dela também. Ela carregava as emoções e as alegrias desses almoços e essa felicidade que ela sentia lá para a tela. Mais tarde, é claro, o Geraldo faleceu, ela foi envelhecendo e a casa foi se esvaziando. Triste até recordar o que foi aquela esquina da rua Cruzeiro do Sul com
a Rua dos Coqueiros. Era uma casa que era um marco no Guarujá. Era um marco na própria vida cultural do Guarujá. Roberto Dualib frequentava, Washington Oliveto frequentava, Eduardo Teles Pereira frequentava, enfim, frequentavam artistas portugueses, José Cardoso Pires, escritor português, Alberto Abelaira, todos passavam por lá. E passavam e eram recebidos generosamente por Vega. É claro que com o tempo os amigos também foram se afastando e ela foi obrigada a abandonar a casa e morar no Guarujá, num apartamento, já em função da idade, mas a casa continua lá como um marco da existência e da presença da Vega. Ausente, mas sempre presente na causa Rua dos Coqueiros, 396, Guarujá, São Paulo, Brasil.